Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Nós iremos fazer uma breve reflexão sobre as bênçãos de Deus na vida do homem. Em um contexto onde as pessoas têm corrido atrás de bênção, onde as pessoas têm pulado de igreja em igreja, correndo atrás de bênção e prosperidade. Muitos têm corrido atrás de profetas e profetadas, querendo descobrir o futuro, querendo encontrar as bênçãos que eles tanto almejam. Porém, nós já recebemos a melhor bênção que nós poderíamos receber. Jesus, quando se entregou por nós, ele foi a melhor bênção. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor desta terra. Porém, isso não é a maior bênção que Deus pode dar para o homem. Essa bênção é fruto e consequência de uma vida de obediência e perseverança de Deus, do homem para com Deus. Isso está lá em Isaías 1,19. Então, ou seja, o profeta ele fala, olha, vocês comerão o melhor desta terra, porém, vocês precisam viver de conformidade com a vontade de Deus, vocês precisam viver em obediência com Deus, não é? Com Deus e a sua lei, e a sua justiça. Então, essas bênçãos que o profeta fala, é a questão da obediência e da perseverança do homem na sua fé em Deus. Então muitas pessoas querem isolar o texto, querem isolar o versículo para dizer que nós comeremos o melhor desta terra, meu irmão, minha irmã. Não se conforme com a vida que você tem levado, não se conforme com a vida de miséria. Não é isso que o texto fala. O texto fala que nós comeremos o melhor desta terra se nós vivermos em obediência, se nós vivermos em conformidade com a palavra de Deus. Porém, nós já fomos abençoados. Nós já recebemos de Deus a maior bênção que nós poderíamos receber. E a maior bênção que Deus derramou sobre o homem não é uma casa própria, não é um apartamento, não é um carro zero, não é uma conta cheia de dinheiro, mas a maior bênção que Deus derramou sobre a vida do homem chama-se graça. A graça de Deus é que nos dá a esperança de uma nova vida. É a graça de Deus que foi derramada sobre nós e nos dá a oportunidade de chegar até perto de Deus. A graça ela é um favor que nós não merecemos. Nós estamos em uma condição de pecador e por isso nós não merecemos receber nada da parte de Deus. Mas mesmo assim, por conta do seu amor, por conta da sua bondade, Deus ele derramou sobre nós a sua graça. Deus nos deu a oportunidade de chegarmos até perto dele. Então, lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, nós iremos ver aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, ou seja, a maior bênção que o homem poderia receber de Deus chama-se graça. É essa graça que nos traz salvação. Lá em Efésios 2, capítulo 8 e 9, nós iremos ver isso também. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o 9 fala, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ou seja, você pode fazer o que você quiser. Você pode correr de igreja em igreja, você pode buscar pastor, você pode ir para onde você quiser. Não vai vir de você, ela vem de Deus. A graça vem de Deus. Então, ou seja, a maior bênção que o homem poderia receber, ele já recebeu. Entende? Então, a segunda bênção que o homem recebeu de Deus foi a autorrevelação de Deus. Por conta do pecado, o homem não pode entender as coisas de Deus, ou seja, o homem ele não pode entender as coisas espirituais, ele está morto, ele não consegue mais, né? A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, então, ou seja, ele não consegue mais compreender nada a respeito das coisas de Deus, coisas espirituais. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei.
Então, ou seja, Deus ele se auto-revela, Deus ele se mostra para o homem da maneira que o homem ele possa compreender quem é Deus. Deus ele atrai o homem de alguma forma, ele busca o homem de alguma maneira, com alguma situação, com algum deserto na vida, com algum problema, não sei, pode ser também, mas ele de alguma maneira ele vai te atrair para se revelar, muitas das vezes para mostrar o seu amor, muitas das vezes para mostrar a sua misericórdia sobre o homem. Então ele agora vai se auto-revelar. O que nós temos hoje de auto-revelação é que Deus ele se mostrou lá no passado. Deus se mostrou para Abraão, Deus se mostrou para Noé, Deus se mostrou para Moisés, Deus se auto-revelou para os profetas, Deus se revelou através de Jesus. E tudo que nós temos hoje de auto-revelação de Deus chama-se Bíblia Sagrada, as Escrituras, que nós podemos entender que ela é a auto-revelação de Deus. Deus mostrou na Bíblia, Deus mostrou nas Escrituras Sagradas o seu amor, a sua misericórdia, os seus planos, os seus projetos para a vida do homem. Então, ou seja, a maior bênção que o homem poderia receber chama-se auto-revelação de Deus. Deus tem traçado para nós planos de vida eterna, mas o homem ele insiste na sua maldade. O homem ele insiste na sua pecaminosidade. Então, ou seja, ele não consegue chegar até Deus por conta própria. Então Deus vai lá e o atrai de alguma maneira. Deus o busca de alguma forma, né? Então, a salvação ela vem para todos, mas para todos aqueles que creem, para todos aqueles que se entregam, para todos aqueles que aceitam esta salvação de Deus. Então, a auto-revelação de Deus é uma das grandes bênçãos que Deus derramou sobre o homem, né? A outra é a justificação. Deus, por meio de Jesus, nos reconciliou com Ele, levou de volta para perto dele, a tal ponto de sermos chamados amigos de Deus. Então, lá em Atos 13, capítulo 39, diz assim: e todas as coisas que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Então, ou seja, se você crê em Jesus, você será justificado, você receberá essa bênção da justificação, né? Então, nós ficamos presos em coisas, irmãos, materiais, coisas que não irão nos levar a lugar algum. Mas se nós estivermos presos em Jesus, nós teremos a vida eterna. Lá em Romanos 3:24, Paulo ele fala a respeito da justificação também. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitando para a nossa justificação. Então, ou seja, você foi justificado. Você quer bênção maior do que ser justificado? Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Eles foram justificados. Antes você era alguém pecador, hoje você é alguém que é santo. Você hoje é alguém que vive separado do pecado. Você peca porque o pecado está na sua carne, mas você não é um pecador. Você hoje é um santo de Deus, porque você foi justificado. A outra bênção é a reconciliação. Em João capítulo 17, 21, 23. Então, assim, a reconciliação. Nós agora não temos um Deus que age do lado de fora. Deus, ele age dentro de nós e em nós. No Antigo Testamento, Deus, ele agia com um homem, que era um rei, e agia em toda uma nação. Agora, Deus, ele age em cada pessoa. Deus, ele age dentro de você. Deus, ele age dentro de mim. Deus, ele age dentro de nós. Então, João, capítulo 17, versículo 21 ao 23, diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória que há em mim, me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que o amastes a ele, assim
como me amastes a mim. Então, ou seja, eu neles e tu em mim. Então, ou seja, Jesus ele agora habita em nós por meio do Espírito Santo. Então ele não é mais um Deus agora que habita fora do homem, ele está dentro do homem. Que bênção maior você quer, meu irmão? Você tem Deus dentro de você, você tem a palavra de Deus dentro de você. Isso vale mais do que muito dinheiro, isso vale mais do que várias coisas aqui nesta terra. Porém, nós não compreendemos isso, mas isso vale muito mais. Isso é algo que nem todos conseguem ter. Só aqueles que têm uma vida de transformação, só aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles foram reconciliados, né? E eles são chamados amigos de Deus. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, ou seja, Deus ele permanece em você. Né? A própria palavra está dizendo isso. Ou seja, Deus ele estava fora, agora ele está dentro porque você foi justificado. Né? Que bênção maior existe. Você tem o próprio Deus dentro de você, agindo em você, resplandecendo em você. Quando nós pararmos para entender essas coisas, irmãos, tudo muda na nossa vida. Né? Jesus, ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, elas lhe serão acrescentadas. Então, ou seja, muitas vezes nós ficamos inquietos, nós ficamos preocupados com aquilo que nós iremos nos alimentar, com aquilo que nós iremos vestir, nós ficamos preocupados com aquilo que nós seremos lá na frente. Mas Deus ele nos chamou para viver para o seu reino. Isso não quer dizer que você vai viver uma vida de pobreza, uma vida de miséria, uma vida de escassez. Pelo contrário, se você buscar primeiro o reino de Deus e as suas coisas e a sua justiça, essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós temos medo de viver para o reino de Deus porque as pessoas falam, vai ficar bitolado, vai ser aquele crente religioso, vai ser aquela pessoa chata. Né? Seguir a Deus não é ser chato. Servir ao reino de Deus não é ser aquela pessoa que sai julgando a todas as pessoas que vêm pela frente. Mas pelo contrário, é demonstrar amor, é demonstrar carinho, é demonstrar compreensão com a sua queda. Não colocar a pessoa para baixo, mais do que ela já está. O problema que nós vemos hoje é que as pessoas elas buscam em si próprias o seu sustento. Mas o sustento vem de Deus. Deus irá acrescentar. Não é? Então, você quer ser rico, quer ser próspero, vai trabalhar, vai estudar, vai se aperfeiçoar. Eu quero te trazer a reflexão para que você pare e veja o caminho a qual você tem seguido. Talvez muitas respostas estão por conta que você está buscando a sua própria vontade, você está buscando o seu próprio querer. Né? Talvez a sua vida ela não anda, ela não vai para frente porque você está buscando coisas erradas, no qual deveria buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus não quer dizer que você vai ser um beato de igreja, você vai ficar na igreja 24 horas por dia, não. Buscar o reino de Deus, irmão, é buscar a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para o homem é que todos sejam salvos. Então, ou seja, mas as pessoas só serão salvas se você falar do amor de Deus. Não tem como as pessoas aceitarem o Evangelho se não há quem pregue. Você precisa falar do amor de Deus, você precisa pregar para as pessoas. E só assim elas irão entender o que é o Evangelho. A graça de Deus virá sobre elas, os olhos irão ser abertos e elas irão compreender. Elas irão sair daquela vida de escuridão, de trevas, de cegueira espiritual para entender agora que existe uma luz e que essa luz é Jesus. Que essa luz possa guiá-la daqui para frente. Mas elas só irão crer se tiver quem pregue. Então essa é a reflexão. Vamos seguir em frente? Vamos levar o reino de Deus adiante? Vamos despertar e transformar esta geração? Né? Vamos mudar a história desse país? Né? Nós só iremos mudar, irmãos, se nós passarmos a viver o reino de Deus. É Deus em nós e nós
sobre a vida das pessoas, mudando a história de cada uma delas através do Evangelho. Amém? Fiquem na paz e até a próxima.